E aí eu estou falando começo do Império, 1834, quando Dom Pedro II, pela lei da maioridade, assume como o segundo imperador brasileiro. Repare que aí eu vou durante todo o período e tem a Lei Áurea, em 1888, que abole a escravidão, e automaticamente esse mesmo Estado que aboliu a escravidão, ele faz a lei de terras, dizendo que essas pessoas não poderiam comprar ou adquirir terras. De novo, quando eu estou falando Estado, gente, não é só o Executivo, é o Estado, é o Executivo, o Legislativo, o Judiciário. É o Estado brasileiro como um todo. Logo depois, esse mesmo Estado brasileiro, ele diz que as pessoas vão receber dinheiro para emigrar para o Brasil. E aí o Estado brasileiro bota dinheiro, paga navio para trazer europeus, italianos e alemães para o Brasil, depois outros também, porque ele queria desenvolver o Brasil, ele queria modernizar o Brasil. E olha que contradição, até 1888, só quem trabalha no Brasil, ou a maioria que trabalha no Brasil, são as pessoas negras. Então, o negro, até então, ele é a força, ele é muito forte, ele é muito trabalhador, ele aguenta tudo. Esse era o discurso, esse era a narrativa. Depois de 1888, a gente precisa trazer pessoas brancas, porque aí o negro é insolente, é a vadiagem, não gosta de trabalhar, etc. E tal. Repare, por que o Jackson fez essa viagem? Foi até o Brasil, Império e voltou. Para que a gente entenda que isso vem estruturando as relações sociais no Brasil, permeada pelo Estado brasileiro. Então, eu quero que a gente acabe esse bate-papo e que vocês entendam que o combate ao racismo não deve ser direcionado a uma pessoa individualizada. Porque o racismo não é uma aberração, não é uma exceção. Porque senão fica parecendo que João, Roberta é que são racistas e que tem um desvio de conduta, um desvio de comportamento. Se a gente olha assim, a gente individualiza e não vê o fenômeno como ele deve ser visto. Se a gente não consegue fazer uma avaliação, portanto, as nossas práticas ou os combates também não vão ser à altura. Porque, olha só, se eu entendo o racismo como estrutural, se eu entendo o racismo como o papel da sociedade brasileira, mas o papel do Estado brasileiro, aí o combate ao racismo é trabalho de todos, independente se você é branco ou se você é negro. Os brasileiros, para que vivam num país mais decente, mais feliz, mais republicano, com mais afeto, todos deveriam, eu vou dizer para vocês que já estamos fazendo em alguma medida, combater o racismo. Portanto, o racismo se dá no nível das estruturas, gente. No nível da escola, no nível do parlamento, no nível das empresas, no nível dos ministérios. Eu posso falar um pouquinho depois, porque eu sou egresso do Programa de Ação Afirmativa do Instituto Rio Branco. Ou seja, eu ganhei uma bolsa, por ser negro, para entrar no Instituto Rio Branco. Por que a gente faz isso 133 anos depois que a escravidão acabou? Porque os negros são 52% da população brasileira. E dentro do Ministério de Relações Exteriores, quando eu cheguei, quando o Programa de Ação Afirmativa foi implementado, só tinham 2% de negros. 98% eram de brancos dentro do Itamaraty. Aí o Estado brasileiro, esse mesmo Estado que eu tinha falado, agora faz uma ação positiva e diz, não, a gente precisa combater isso. Combateu, tivemos um aumento maravilhoso de 100%, mas a gente saiu de 2% e foi para 4%. Ou seja, 96% do Itamaraty ainda branco. Então, essas estruturas reproduzem a lógica do racismo. Então, não há de se falar de um racismo que tem que ser combatido apenas por uma classe ou por um grupo. O combate do racismo tem que ser feito como um todo do ponto de vista institucional. E aí, como eu já falei, programa de ação afirmativa
é um dos pontos. Eu não vou falar hoje muito sobre o programa de ação afirmativa. Se alguém tiver alguma pergunta especificamente sobre o programa de ação afirmativa do Itamaraty, eu terei o maior prazer de responder, porque, inclusive, eu escrevi uma dissertação de mestrado sobre isso. Mas, como é minha paixão, eu vou me abster, senão eu ficaria aqui falando a hora toda que nós temos juntos sobre esse programa do programa de ação afirmativa do Itamaraty. E aí eu queria trazer mais um dado para a gente. Repare que quando a gente fala de racismo, para pensar. Todas as categorias que a gente usa para discutir isso, ou partem da categoria branca. É como se o branco fosse uma não categoria, porque ele é universal. Então aí eu categorizo o negro, eu categorizo o índio, eu categorizo o asiático, mas o branco é universal. E isso é uma das coisas que eu, agora que estou morando nos Estados Unidos, estou percebendo, com alguns colegas, alguns amigos estão vindo para cá, que é construído dentro de cada sociedade, gente. Então, a pessoa não é branca o tempo inteiro ou negro o tempo inteiro. Eu sei que isso é meio contraditório, porque a gente tende a pensar que é um dado da realidade. E aí eu quero que vocês entendam que é uma construção social. Vou dar 2 exemplos que aconteceram comigo, real, que é bem anedótico. Uma amiga minha, no Brasil, branca, quando vem para os Estados Unidos, é considerada latina. A minha esposa, que é branquish, quando vem para os Estados Unidos, é considerada latina. Ou seja, os brancos no Brasil, quando vêm para os Estados Unidos e para a Europa, não são brancos. São considerados. Porque tem uma construção dentro do capitalismo periférico que essas pessoas não são consideradas brancas. Toda sociedade tem a sua maneira de ver e a sua maneira de categorizar os grupos. Por isso, o racismo no Brasil tem que ser feito o combate ao racismo, pela sociedade brasileira como um todo.